Bezerra Hashem, Daf Gimel, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos Daf Bet Amud Bet, na terceira linha de baixo, nos dois pontinhos. Amale Rav Matna Leabai. Hatamne Havian Tarte Sare Havian. Vamos revisar o que a gente viu ontem para entender essa sequência. A Mishnah começa dizendo Yetziot Shabbat 2, com relação à proibição de carregar no Shabbat, Melechet Otza'ah, que está se tratando da proibição de carregar de um recinto para outro, como um recinto privado para um recinto público, Reshut Yachid para Reshut Rabim, ou Reshut Rabim para Reshut Yachid. A Mishnah fala que tem alguns casos que a pessoa tem que trazer o sacrifício, porque ele transgrediu a proibição pela Torá, alguns casos que é proibido pela lei rabínica. Então, revisando, quando a pessoa faz todo o trabalho de carregar, toda a Melechet Otza'ah, que tem três fases, ele faz as três fases. Ele faz a Akira, ele desloca o objeto de um recinto, Otza'ah transfere para outro recinto, e a Anahá descansa o objeto no segundo recinto. Ele fez tudo isso. Ele tem que trazer o sacrifício de Hatat, ele pecou pela Torá. Se a pessoa fez parte do trabalho de carregar, então ele não tem que ter o sacrifício. Então, explicando ainda melhor, a Mishnah usa o exemplo de um proprietário, de um balabait que está na sua casa e um pobre que está na rua. Então, por exemplo, se o proprietário ele pega um objeto na casa, ele desloca, ele transfere para a rua, estendendo o braço para a rua, e descansa o objeto na mão do pobre, então ele fez todo o trabalho de carregar. Ou o contrário, ele estende o braço para fora, pega da mão do pobre, traz para dentro, descansa o objeto dentro. Ele também fez tudo. Ele tem que ter o sacrifício nesses dois casos. O seu pobre faz isso, todo o trabalho, ele traz o sacrifício. Então são 4 casos que a pessoa traz o sacrifício, que a Mishnah menciona 2 casos do rico, do proprietário, que tirou para a rua um objeto, ou trouxe da rua para casa um objeto. E tem 2 casos do pobre, que ele estendeu para casa um objeto, fez todo o trabalho sozinho, ou trouxe da casa para a rua e descansou o objeto na rua. Ele também fez tudo. São 4 casos que a pessoa fez tudo. 2 casos do proprietário que está dentro da casa, 2 casos do pobre que está na rua. A gente está falando, mas tem mais 4 casos. Os 4 casos que sobram são os casos que os dois fizeram parte do trabalho de carregar. Então, o proprietário, digamos, ele pegou um objeto na casa, ele fez a Akira, estendeu o braço para fora, e o pobre pegou o objeto e descansou na rua. Então o pobre fez a Anahá, descansou o objeto na rua. E o rico fez o resto. A Akira e a Otza'ah. Então, nesse caso, cada um fez parte do trabalho de carregar, nenhum traz o sacrifício. A gente vai ver por que na sequência, porque eles estão isentos. O que eles fizeram é proibido pela lei rabínica, mas eles não pecaram pela Torá, porque nenhum deles fez todas as 3 fases do trabalho de carregar de Melechet Otza'ah. Então, tem 4 casos. Um que o rico pegou o objeto da casa, estendeu para a rua e o pobre pegou. Tem o caso oposto, que o pobre pegou um objeto da rua, estendeu para casa, e o rico pegou, o proprietário pegou e descansou na casa. Ou se o pobre estendeu a mão vazia para dentro da casa, e o rico deu na mão dele o objeto e o pobre tirou. Ou se o rico estendeu o braço para fora, e o pobre deu algo na mão dele e ele trouxe para casa. Então, nesses 4 casos, cada um fez parte do trabalho. Então, falamos que são 8 casos. Shtaim shenar b'bifnim, shtaim shenar b'chutz. Pergunta da Matna Brabá não deve falar que são 8 casos só, são 12 casos. Por que 12 casos? Porque nesses últimos 4 casos que a gente mencionou, tem 2 protagonistas, 2 participantes. Tem o proprietário e tem o pobre. Já vai falar a lei com relação a cada um deles. São 4 casos com 2 personagens, 2 protagonistas. Então, na verdade, são 8 leis. São como 8 casos. Tem o caso do rico em cada caso e caso do pobre em cada caso. Então, são 4 casos com 2 pessoas que estão participando, o rico e o pobre. Já falar que são 8 casos, porque em cada um desses 4 casos tem o caso específico do rico, o que ele fez, e o caso específico do pobre, o que ele fez. Os 2 participaram juntos desses 4 casos. Então, falou Rav Matna, deve falar que são 12 casos. Tem os 4 casos primeiros que ou o rico fez tudo ou o pobre fez tudo. Então, são 4 casos. E tem os outros 4 casos que, na verdade, são 8, porque nesses outros 4 casos
Tem o caso específico do rico e o caso específico do pobre. Tem que falar que então são 12. Por que falou que são 8? Fala Abai Betamer, Shitzare Avian. Fala Abai para Matna. Você vai perguntar isso? Tem outra pergunta. Então fala que são 16 casos. Porque também nos primeiros 4 casos tem as duas pessoas. O pobre está segurando um objeto. O rico estende o braço para fora, pega o objeto da mão do pobre e traz para dentro. Tem o rico e o pobre. Então deve falar, o rico traz o sacrifício de Hatat, ele fez o trabalho de carregar, e o pobre não. Então fala que são 16 casos. Também os primeiros 4 tem o caso do específico do rico e o caso específico do pobre. Amalealo Kasha, fala Matna, isso eu não pergunto. Por quê? Bishtama Baba Derecha, Paturu Mutar Lokatani. Fala Matna, nesses primeiros 4 casos, um fez tudo, o outro não fez nada. Se o rico pegou o objeto da mão do pobre, deslocou, transferiu e descansou no outro recinto, fez a Akira, o Tzayanaha, o pobre não fez nada, ele é Paturu Mutar. Ou seja, não só que o pobre não traz o sacrifício, ele não fez nada de errado também pela lei rabínica. Então a Mishnah não vai falar a lei do pobre. A lei dele é irrelevante, ou seja, ele não fez nada. Ele vai descer e patura valassur caixa. Mas, nos últimos 4 casos, os dois fizeram parte do trabalho de carregar. Um fez a Akira, outro fez o Tzai Anachá. Ou um fez a Akira e o Tzai, o outro fez a Anachá. Nos últimos 4 casos, os dois participaram. Os dois fizeram algo proibido pela lei rabínica. Então menciona o caso específico de um e o caso específico do outro. Podia falar que são 8 casos, mais 4 do príncipe. Podia falar que são 12. Pergunta aqui. Mi kabekule Shabbat paturu mutar. Rav Matna falou nos primeiros 4 casos da Mishnah. O pobre, por exemplo, o rico fez tudo, o pobre não fez nada. Então é paturu mutar. Quando a Mishnah fala o pobre não traz o sacrifício, ele não traz o sacrifício e também não transgrediu nem mesmo a lei rabínica. Pergunta a Gemara, como é que você pode falar isso? Que ele é patur mutar, que não transgrediu a lei rabínica. V'amar Shmuel, olha só o que disse Shmuel. Kol pturei de Shabbat, patur avalassur. Falou Shmuel, quando a Mishnah fala no tratado de Shabbat que a pessoa está patur, está isento do sacrifício, a intenção é patur avalassur. Está isento do sacrifício, mas transgrediu a lei rabínica. Então, falou Shmuel, essa é a regra geral para todo o tratado de Shabbat, com exceção de 3 casos, que a gente não vai entrar agora, de patur mutar, que a pessoa não só que não traz o sacrifício, também não transgrediu nem mesmo a lei rabínica, tzedat tzvi, tzedat nachash, mefis mursa. Não é nos assuntos. Então, pergunta, Shmuel falou, em todos os outros casos do tratado de Shabbat, quando a Mishnah fala patur, é patur avalassur, é isento do sacrifício, mas transgrediu a lei rabínica. Nossa Mishnah também fala patur. Como é que a Ramada pode falar que o pobre que estava segurando o objeto, o rico pegou e trouxe para casa, o pobre é patur mutar. Ele não só que não traz o sacrifício, também não pegou pela lei rabínica. Conforme Shmuel, em todo o tratado de Shabbat, é patur avalassur. Então ele vai falar que ele transgrediu a lei rabínica. Então o que disse Shmuel não bate com o que disse Rav Matna. Responde que não tem nenhuma contradição. Kitzrich leile Shmuel pturi de kavid maaseh. Pturi de lo kavid maaseh e katuva. Responde o seguinte. Shmuel não se trata de casos como a nossa Mishnah. Ou seja, como esse caso do princípio da Mishnah. Quando o pobre está segurando o objeto e o rico pega, traz para dentro da casa e descansa o objeto na casa, o pobre não fez nenhum ato de trabalho de carregar. Estava segurando o objeto. Ele não fez nada. Então, nesse caso, é claro que ele não transgrediu nenhuma lei rabínica. Shmuel não se trata desse tipo de caso. Shmuel concorda, nesse tipo de caso é patur mutar. Então, o que diz Shmuel que todo o tratado de Shabbat é patur avalassur, com exceção de 3 casos, é que no caso que a pessoa fez um ato que tem a ver com o trabalho. Aí, em todo o tratado de Shabbat, ele fez um ato que tem a ver com o trabalho, ele transgrediu a lei rabínica. No mínimo. Então, o que disse Shmuel não tem a ver com o caso do Rav Matna. Me como a contar tessareava. De qualquer forma, a pergunta de Rav Matna volta. Que, por que a gente está falando que são 8 casos, já falar que são 12, como a gente explicou antes.
Responde, Pturi deati beuri de chiuv chatat kachashiv, de loati beuri de chiuv chatat lo kachash. Responde o seguinte, por que a Mishnah falou que são 4 casos que os dois fizeram parte do trabalho? Por que não fala que são 8 casos? Porque tem o caso específico do rico em cada caso, o caso específico do pobre em cada caso. Então explica como é o seguinte, a Mishnah se trata daquele que começou o trabalho de carregar. Esse que fez a Akira deslocou o objeto. Um fez a Akira, o outro fez a Anaha. Um deslocou e o outro descansou. Nesses 4 casos da Mishnah que eles fizeram juntos o trabalho, a Mishnah só conta aquele que começou. Porque aquele que começou o trabalho e fez a Akira, ele tinha o poder de completar o trabalho e transgredir a proibição pela Torá. Esse que deslocou o objeto tinha a possibilidade de descansar o objeto no outro recinto e transgredir a proibição pela Torá. Então é um caso mais grave. A Mishnah está mencionando nesses últimos 4 casos, somente a pessoa que começou o trabalho de carregar. Aquele que terminou o trabalho de carregar, só fez a Anaha ou fez a Otzai, a Anaha transferiu e descansou, ele não tinha o mínimo poder de fazer o trabalho completo, porque não foi ele que começou o trabalho. Então a Mishnah deixa ele de lado, porque tem uma lei mais leve. Continua. Pergunta. Se um começou o trabalho de carregar e o outro terminou, eles juntos em sociedade fizeram o trabalho de carregar. Por que eles não trazem um sacrifício em sociedade? Responde Tânia fala Braita, Rebbe Omer disse Rebbe, Me'ama haaretz be'asotah, העושה את כולה ולא עושה את מקצתה. יחיד ועשה אותה חייב, 2 ועשו אותה פטורים. Fala Rebbe na Braita. O passuco do sacrifício de Hatat fala Be'asotah, ou seja, que a pessoa fez todo o pecado, ele traz o sacrifício. Como a gente já falou ontem. A pessoa, digamos que ele faz todo o trabalho de carregar Bemezit, sabendo da proibição do Shabbat, ele tem o castigo de Karet. Ele faz Beshogeg, e traz o sacrifício de Hatat, ele não sabia do pecado. Mas o pastor fala Be'asotah, só se ele fez o trabalho inteiro. Então, se 2 fizeram o trabalho juntos, eles não trazem nenhum sacrifício. Itmarnami, como foi ensinado, Amarebichia Bargamta, falou o sábio, Nizrekam pi Chaburá. Ve'amru, os sábios estavam reunidos e falaram a mesma lei todos. Be'asotah, Yachid she'asa chayav, 2 she'asau pturim. A mesma lei. Um fez o trabalho inteiro, traz o sacrifício, fizeram 2 juntos, não trazem o sacrifício. Baiminei, Rav Mirebi, perguntou Rav para Rebbe, Hitilo Chavero, ou Harino Mashkin, Veotzean Lachutz. Mal. O que acontece se a pessoa está na casa, no Shabbat? Um amigo dele pegou alimentos e bebidas e colocou em cima do outro. E o outro saiu para a rua e deixou os alimentos na rua. Será que esse que saiu para a rua traz o sacrifício de Hatat? Ele fez o trabalho de carregar ou não? Qual que é a pergunta? O ponto é que o amigo dele que fez a Akira, o amigo dele que deslocou os alimentos e colocou em cima dele, ele transferiu para a rua e descansou na rua. Ele fez a Otzai Anaha. Será? Então, qual que é a pergunta? Akirat gufo que Akirat Hefes Komodami o Michaev ou Dilma Lo. A pergunta é a seguinte, será que esse que estava carregando, estava parado, carregando os alimentos, quando ele desloca o corpo dele, é como se ele fez a Akira agora, de novo, dos alimentos, é como se enquanto ele está parado, os alimentos estão em cima do chão, e ele desloca o corpo, carregando para fora os alimentos, é como se ele fez também a Akira, também deslocou, também a Otzai, também a Anaha. Ou será que não? O fato de ele ter deslocado o corpo não é como se ele fez a Akira. Ele deslocou o alimento, porque o alimento não estava descansando no chão, estava acima dele. Essa é a pergunta. Será que o fato de ele ter deslocado o corpo é como se ele deslocou os alimentos do chão? Porque ele estava parado com os alimentos em cima. É como se os alimentos estavam no chão. E quando ele desloca, é como se ele fez a Akira, depois o Tzai, a Anaha e traz o sacrifício? Ou será que não? Será que uma vez que os alimentos estão em cima dele, não é ele que fez a Akira, não é ele que deslocou os alimentos estão suspensos em cima dele. Ele só fez a Otzai e a Anaha, transferiu para o outro recinto e descansou em outro recinto. Então ele não traz o sacrifício. Essa é a dúvida. Amalei Hayav. Venuto Meleado. Respondeu Rebbe para Rav. Ele traz o sacrifício.
O fato de ter deslocado o corpo, Akirat Gufo, é como a Akira dos alimentos do chão. É como se os alimentos em cima dele estão em cima do chão, ele deslocando o corpo para a rua, ele fez a Akira. A pergunta é da nossa Mishnah, que Rebbe já responde. Um dos casos que a gente viu na Mishnah é, por exemplo, esse do proprietário que estendeu a mão vazia para a rua. O pobre colocou um objeto na mão do proprietário, na rua. O proprietário trouxe a mão para dentro do recinto privado, dentro da casa, e descansou o objeto na casa. A Mishnah falou, o proprietário não traz o sacrifício. Então, a pergunta é por quê? Se disse Rebbe, quando a pessoa desloca o corpo com os alimentos em cima, é como se ele deslocou os alimentos do chão, quando o rico está com a mão para fora e colocou a mão vazia para fora, o pobre deu para ele, na mão dele, um objeto, ele trouxe para dentro, quando ele deslocou a mão, é como se ele deslocou esse objeto do chão. Ele fez a Akira, deslocando a mão, o Tzá, trazendo a mão para dentro com o objeto, descansando o objeto dentro, fez a Anachá. Então ele deveria ter que trazer o sacrifício de Hatat, porque a Mishnah fala que não. Ou seja, a pergunta é qual que é a diferença se a pessoa está carregando os alimentos em cima dele e ele vai para fora, que falou Rebbe, é considerado que ele deslocou os alimentos do chão, para o caso da mão, que ele está segurando o objeto para fora e trouxe para dentro, não é considerado que ele fez a Akira, ele deslocou o objeto do chão. Por quê? Por que essa diferença? Então, Maitama, Gofonayach Yadolonayach. Responde Rebbe, é o seguinte, a pessoa está de pé, segurando, carregando objetos. Ele está no chão, ele está apoiado no chão, e os objetos em cima dele, é como se os objetos também estão no chão. Aí falou Rebbe, se ele andou do recinto privado, carregando, para a rua, e descansou os objetos na rua, ele fez todo o trabalho de carregar, Akira Utzai Anachá. Mas no caso da Mishnah, a pessoa está com a mão estendida para outro recinto. A mão não está no chão. A mão não está apoiada no chão. Está suspensa no ar. Então, quando ele desloca a mão para dentro, não é considerado que ele deslocou o objeto que ele está segurando do chão. Ou de uma superfície de descanso. Ele está segurando o objeto no ar, trouxe para dentro, ele só fez a Utzá, transferiu para dentro, e a Anachá descansou o objeto dentro. Então, ele não traz o sacrifício. Viramos a página. Amar Rabi Chia de Rav. Falou Rabi Chia para Rav. Bar Parti. Rav tinha perguntado para Rebbe, aquela pergunta de Akirat Gufu, que a pessoa carregou para fora. Falou Rabi Chia para Rav. Rabi Chia era tio de Rav. Bar Parti, descendente de pessoas importantes. Lo amina lá que cai Rebbe be'ama certa, lo techar be'ama certa chriti. Eu já não te disse, quando o Rebbe está estudando um tratado, não pergunte para ele sobre outro tratado. Por quê? Dirma lavadate. Talvez ele não está concentrado no outro tratado. Talvez ele não vai conseguir responder bem. De Ilav de Rebbe Gavaraba, o Kassafte de Meshan Elachshinuya de Lav Shinuya. Se Rebbe não fosse tão grande, um sábio tão grande, você poderia ter envergonhado ele. Ele não estava estudando o tratado de Shabbat, ele estava estudando outro tratado. Então, se ele não fosse tão grande como ele é, você poderia ter envergonhado ele. Talvez ele ia te responder uma resposta que não responde. Então, evite perguntar para o rabino sobre um outro tratado que ele não está estudando. Mas nesse caso, ele respondeu bem. Detalhe como fala essa braita. É esse caso. A pessoa está carregando, digamos, alimentos antes do Shabbat. Entrou o Shabbat, ele saiu para a rua e deixou os objetos na rua. Então, Hayav, fala a Braita, ele tem que fazer o sacrifício de Hatat. E fechando do mediador, como falou Rebbe, ele se carregou antes do Shabbat. No Shabbat ele está carregando isso aí em cima dele. Quando ele se desloca para a rua, é como se agora ele fez a Akira. É como se agora ele deslocou os objetos do chão, ele fez a Akira, o Tzai Anachá, traz o sacrifício. E não é como o caso da mão, que a pessoa está segurando para fora do recinto, ele traz para dentro, não é como que ele fez a Akira nesse caso. A não ser que ele agarrou da rua para dentro da casa, aí ele fez a Akira, mas se deram na mão dele, quem deu que fez a Akira? Quem deu que deslocou o objeto de onde estava? Amar Abai fala Abai. Pshita ali.
essa seguinte ideia é clara. Yado shel Adam ena lo kereshut rabim velo kereshut yachid. Fala Abaye, se vê da Mishnah claramente isso. A mão da pessoa não é nem considerada um recinto público, nem recinto privado. Explica isso. Kereshut rabim lo damya miyado de ani. Se vê da Mishnah o seguinte. Olha só um dos casos da Mishnah. O pobre pegou um objeto na rua, estendeu para dentro da casa. O rico pegou da mão do pobre e descansou o objeto da casa. A Mishnah falou, eles não trazem o sacrifício. Se a mão do pobre fosse considerada como recinto público, que é onde ele está, então, quando o rico pegou da mão do pobre, é como se ele pegou do recinto público, fez a akira, o tza'a transferiu para o recinto privado e descansou no recinto privado, o objeto. O rico deveria ter trazido o sacrifício. E a Mishnah fala que não, ele está isento. Então se vê que a mão do pobre não é recinto público. Mesmo que ele está no recinto público, a mão não é considerada recinto público. Kereshut yachida elodame miado de balabait. E também se vê que a mão da pessoa não é considerada recinto privado, mesmo que ele está no recinto privado. Do caso do proprietário. O proprietário está no recinto privado, ele estende a mão para fora com um objeto, para o recinto público, o pobre pega e descansa o objeto no recinto público, a Mishnah fala, não traz o sacrifício. Se a mão do rico fosse recinto privado, porque é onde ele está estendendo para fora para o recinto público, se a mão fosse considerada recinto privado, quando o pobre pegou da mão do rico, fez a akira, deslocou do recinto privado, fez a otá, passou para o recinto público, que é onde ele está, e descansou no recinto público, o pobre deveria trazer um sacrifício. A gente já fala que não traz, então você vê que a mão da pessoa não é nem como recinto privado, nem como recinto público. Vai Abai. Porém, pergunta Abai. Yado shel Adam mal shitase que carmelit. Será que a mão da pessoa é como carmelit ou não? Carmelit é um recinto rabínico. Ou seja, para ser recinto privado, Reshut Yachid ou Reshut Rabim, pela Torá, tem que ter algumas condições, que a gente vai ver no decorrer dos dapim. Se um recinto não cumpre nem as condições de um recinto privado, nem de recinto público, não é nem Reshut Yachid, nem Reshut Rabim, pela Torá. Mas os sábios disseram que é um carmelite. É um recinto rabínico. Por exemplo, para um recinto ser Reshut Rabim pela Torá, recinto público pela Torá, tem que ter 8 metros de largura no mínimo, e tem que passar lá diariamente 600 mil pessoas. Então, se é um recinto que não é tão largo, ou não passam tantas pessoas, pela Torá não é recinto público. Então, pela Torá será permitido carregar nesse recinto. Mas os sábios disseram que não. É um carmelite, é um recinto rabínico. É proibido carregar para a lei rabínica do carmelite para o recinto privado e vice-versa, do carmelite para o recinto público e vice-versa. Pergunta a Abai, será que os sábios decretaram que a mão da pessoa é como carmelite ou não? Então, digamos, a pessoa no Shabbat pegou uma maçã no recinto privado, estendeu a mão para fora da janela para o recinto público e ele quer devolver a mão com a maçã para dentro. Se a mão da pessoa foi decretado que é como um carmelite, assim, os sábios multaram ele, falaram, sua mão é como um carmelite. Então ele não pode devolver a mão com a maçã para dentro do recinto privado, porque ele estará carregando do carmelite para o recinto privado, que é proibido pela lei rabínica. Então talvez, se ele pegou a maçã e estendeu do recinto privado para o recinto público, talvez ele está proibido de devolver a mão. Essa é a dúvida. Será que ele foi multado ou não? Será que os sábios decretaram que a mão dele é como carmelite ou não? O motivo que os sábios decretaram que esse recinto é um carmelite, como no caso de antes, de uma rua não tão larga ou que não passam tantas pessoas, o motivo que eles falam não carregue daqui para o recinto privado ou público é uma cerca, para que a pessoa não chegue a carregar de um recinto privado pela Torá para o público pela Torá ou vice-versa. Primeiro que a pessoa carregue de um recinto para o carmelite, tanto o recinto privado quanto o recinto público. A pergunta de Abai é, será que a mão da pessoa é como um carmelite nesse caso ou não? Tashma, uma prova. Haitayado melea perot, veotzia lachutz. Vamos falar que é o mesmo caso de antes. Ele tem frutos na mão, digamos, ele tem uma maçã, ele está no recinto privado, ele estendeu a mão para fora com a maçã.
Ele quer devolver a maçã agora para dentro do recinto privado. Tanechada sul lechzera e taneidach mutar lechzera. Tem uma contradição de duas braitot. Uma braita fala, proibido devolver a mão. Outra braita fala, é permitido devolver a mão. Então, deve ser que esse é o debate das duas braitot. Demar savar que carmelidâmia, o marsavalov que carmelidâmia. A braita que falou que é proibido devolver para dentro, sustenta que a mão da pessoa, nesse caso, é como um carmelita. A mão está na rua, é como se a mão fosse um recinto rabínico, não devolva a mão para dentro com a maçã, está carregando de um carmelita para o recinto privado. E a outra braita que fala que é permitido vai dizer que não, a mão da pessoa não é um carmelita, não é um recinto rabínico. Deve ser que essa é a discussão das duas braitas. Não tem prova. De kule ama que carmelidâmia. Pode ser que as duas braitas concordam que a maçã, que a mão da pessoa com a maçã está no carmelita. Então, qual a diferença das duas braitas? Uma braita fala devolva, outra braita fala que não. Locacha, carlemata meassará, carlemala meassará. Fala, ela tem dois casos. Se a pessoa estendeu a mão com a maçã em 1 metro de altura ou menos do chão da rua, 1 metro de altura ou menos é Reshut Rabim pela altura. Essa é uma situação mais grave. Não devolva a mão para dentro. Nesse caso é mais grave. Até 10 tfachim, até 1 metro de altura é recinto público pela altura. Então, fala a primeira breita, não devolva a mão com a maçã para dentro. A outra breita fala que pode, é porque a pessoa estava no segundo andar, por exemplo. Ele estendeu a mão para fora, acima de 1 metro de altura da rua. Então, nesse caso é uma lei mais leve, já não é mais considerado Reshut Rabim, não é mais considerado recinto público pela altura, pode devolver. Isso é uma forma de responder as duas breitas. Bem, vai ter até outra forma, vamos ver várias formas. Podemos dizer, nas duas braitas a pessoa estendeu a mão até 1 metro de altura do chão, que é Reshut Rabim, pela altura. E as duas braitas podem falar que a mão da pessoa não é carmelita, então qualquer discussão. Depende do caso. Se a pessoa estendeu a mão para fora antes do Shabbat começar, aí os sábios facilitaram a lei. Você pode devolver a mão dentro do Shabbat. Quando ele estendeu a mão para fora, ele não fez nada de errado, porque não tinha começado o Shabbat ainda. Mas se no Shabbat ele estendeu a mão com a maçã para fora, aí os sábios dificultaram a lei, multaram ele e falaram, não devolva a mão para dentro. Então, então, se a pessoa antes do Shabbat estendeu a mão para fora com a maçã, fala nessa resposta, pode devolver. Se no Shabbat ele fez isso, não pode devolver. Pergunta, faz mais sentido falar o contrário do que a Gemara acabou de dizer. Por quê? Deixar de lei, lo adele de chiyuv chatat, liknesu rabanan. Mishachashecha deixar de lei beol de chiyuv chatat, lo liknesu rabanan. A Gemara fala, faz mais sentido dizer o contrário. Se a pessoa estendeu a mão com a maçã para fora antes do Shabbat começar, se ele deixa a maçã cair na rua de propósito, ele não tem que trazer o sacrifício de Hatat, ele não pecou pela Torá. Porque quando ele começou o ato de carregar, era antes do Shabbat. Então, que multem ele, digam a ele, deixa sua mão para fora, até terminar o Shabbat. Porque no máximo, ele vai jogar a maçã na rua, mas ele não vai transgredir a proibição de carregar no Shabbat, porque ele começou o trabalho, ele deslocou para fora antes do Shabbat. Mas se no Shabbat ele pegou a maçã e deslocou para fora, estendeu o braço para fora, nesse caso tem um risco maior. Se ele deixar a maçã cair na rua, de propósito, ele vai estar transgredindo a proibição inteira de carregar. Porque no Shabbat que ele começou a deslocar e transferir para outro recinto, ele estendeu o braço para fora no Shabbat. Então, o caso mais grave, ele corre o risco de terminar todo o trabalho de carregar no Shabbat pela Torá. Então, deveríamos facilitar para ele e dizer, traga a mão para dentro. Deixa a maçã dentro da casa, porque você não chega a pecar pela Torá. Então, por que a Gemara não falou isso antes? O Medelom Mishnina Nachi disse que os sábios não responderam assim. Você vê um conceito, Tifshot de Rabi Barabai.
Você vê um conceito que responde à dúvida de Rav Bibi bar Abai. Debai Rav Bibi bar Abai, que pergunta ao sábio. Hidbik pat batanur. É proibido assar no Shabbat. Vamos entrar melechet ofe. É proibido tirar um pão do forno no Shabbat. O pão assou na véspera do Shabbat, está no forno. É proibido tirar esse pão do forno no Shabbat. Vamos ver melhor isso na sequência, mais para frente. A pessoa esqueceu que era Shabbat e colocou a massa do pão no forno. Grudou a massa do pão no forno para assar. Se ele deixar o pão, ele vai ter a proibição de assar no Shabbat, que é proibido pela Torá. Então, perguntou Rav Bibi bar Abai, Itiro lo lirdotá, kodem shavol idechiyov chatat, ou lo itiro? Perguntou Rav Bibi, será que é permitido que ele tire essa massa no Shabbat para que não asse? Ou será que não? A pergunta é a seguinte, será que os sábios permitiram que ele tire o pão no Shabbat, tire essa massa antes que asse, mesmo que é proibido pela lei rabínica, para que ele não chegue a pecar pela Torá, porque isso vai assar? Ou será que não? Será que, uma vez que isso é proibido pela lei rabínica, é proibido tirar o pão do forno pela lei rabínica, então continua proibido, mesmo que depois vai assar, e ele vai trazer a proibição de assar no Shabbat? Essa é a dúvida. Então, o tifshot de loitir, do que foi dito antes, você vê que é proibido. O que foi dito antes? A pessoa no Shabbat estendeu o braço com a maçã para fora, para o recinto público, é proibido que ele devolva para dentro. Mesmo que pode ser que ele vai trazer a proibição de carregar pela Torá, deixando a maçã cair na rua, ou jogando de propósito na rua. Mesmo assim, não traga para dentro, proibido pela lei rabínica, mesmo que pode chegar a se tornar uma proibição pela Torá, proibido. Pela lei rabínica proibido, então continua proibido. Então isso responde aparentemente a pergunta de Rav Bibi, que é proibido tirar o pão do forno antes de assar, mesmo que no futuro vai assar, ele vai desejar a proibição de pela Torá de melechet ofe. Então, alokasha vetifshot, uma possibilidade é que realmente responde a pergunta de Rav Bibi, que é proibido. Veibaitim alolam lotifshot. Ou pode ser que não tem resposta para a pergunta de Rav Bibi daqui. Velokasha, e a Gemara vai responder as duas braitas diferentes, revisando. Uma braita fala, você pode devolver a mão para dentro com o objeto. Outra braita fala que não. Qual que é a diferença? Kame shogeg, kame mezid. Outra resposta é que depende. Se a pessoa no Shabbat pegou a maçã e estendeu para fora do recinto privado, pela janela, digamos, para o recinto público, mas se esquecendo que era Shabbat, então ele pode devolver. Só eles facilitaram o caso do shogeg. No caso do mezid, que ele sabia que era Shabbat, sabia que era proibido e fez isso mesmo assim, ele foi multado, deixa a mão assim até depois do Shabbat. Meshogeg lo kansur rabanan, mezid kansur rabanan. Tem uma outra forma de responder as duas braitas. Veio vai ter uma outra forma de responder. Idi veidi beshogeg, que as duas braitas se tratam que ele se esqueceu que era Shabbat, não estava ciente da proibição, quando ele estendeu o braço para fora, era beshogeg. Nos dois casos, qual que é a discussão então das duas braitas? Aqui a discussão é quando os sábios multaram a pessoa que fez bemezid, sabendo que era proibido. Será que multaram de passagem também a pessoa que fez isso beshogeg, sem saber da proibição? Uma breda fala, quando os sábios multaram a pessoa que tirou a mão para fora com o objeto bemezid, multaram também de passagem beshogeg a pessoa que tirou sem saber da proibição. Então não devolva a mão para dentro. Outra breda fala que não, uma coisa é mezid, uma coisa é shogeg. Shogeg pode devolver. Daí vai ter uma outra resposta das duas bredas de antes. Leolam lo kansu, que os sábios não multaram a pessoa que estendeu o braço para fora com o objeto sem saber da proibição. Beshogeg não foi multado. Então qual que é a diferença das duas braitot? Então as duas braitot se tratam que a pessoa se esqueceu que era proibido fazer isso no Shabbat, se esqueceu da proibição de carregar no Shabbat, por exemplo, ou se esqueceu que era Shabbat. Ele pegou a maçã do recinto privado, estendeu para o recinto público. Uma braitot fala, você pode devolver a maçã para o recinto privado que estava antes. Isso é uma coisa. Outra braitot fala, você não pode passar essa maçã para um outro recinto privado. Então, digamos, a pessoa
pegou uma maçã do recinto privado A e se deu para a rua. Você não pode jogar essa maçã no recinto privado B, na casa do vizinho. Que de Bamine, Rava me Rav Nachman, como Rava tinha perguntado para Rav Nachman sobre isso, Aita yadom elea perot, leotzia lachutz, ma olea pzira leotachatzer. Esse é o caso que a gente está se tratando. Digamos, a pessoa tinha uma maçã na mão, estendeu a maçã do recinto privado para o recinto público, ele chuta Yahid para o Reshut Rabim. Será que ele pode devolver essa maçã para o recinto que estava? Mas nem mutar. Falou Rav Nachman, é permitido devolver para o recinto privado que estava. Lechatzer acheret não. Perguntou Rava, será que ele pode passar para a casa do vizinho, digamos, para um outro recinto privado? Maré Assur falou Rav Nachman que não, isso é proibido. O Maishna perguntou Rava qual que é a diferença. Nos dois casos ele está passando para um recinto privado. Que diferença faz se é o mesmo ou é um outro recinto privado? Falou Rav Nachman com uma piada. Lechiter cholalá cura de mircha. Eu vou te responder quando você for medir uma tonelada de sal. Ele estava brincando. Respondeu Rav Nachman, Atam lo itavida machshavto, ach itavida machshavto. Para Rav Nachman é o seguinte. Quando a Torá proíbe os trabalhos do Shabbat, é melechet machshev. Então, é um trabalho que a pessoa teve a intenção de fazer. E quando a pessoa tirou essa maçã do recinto privado para o recinto público, qual que foi a intenção dele? É que não quer que essa maçã esteja nesse recinto privado. Então, quando ele tirou para fora e devolve para o mesmo recinto, o que ele queria não foi cumprido. O trabalho que ele queria de carregar não foi feito, porque no final das contas a maçã voltou para o recinto que estava. Então isso é permitido. Não é um trabalho que ele teve a intenção de fazer. Mas, se ele vai passar para a maçã, para o recinto privado do vizinho, e Tavida Machshavto, ou seja, que o que ele queria foi cumprido, o trabalho que ele queria, ele conseguiu, que a maçã não esteja nesse recinto privado que estava. Isso é mais grave, é um trabalho já de carregar, isso é proibido. Então ele não pode passar para um outro recinto privado, mas para o mesmo ele pode. Isso eu falei que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos voltar, elaborar melhor os conceitos da nossa Mishnah, cada dia avançando mais, se aprofundando mais nesses conceitos de carregar no Shabbat, com muito mais anos. Então, Baruch Adonai Olam, amém.